Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Vimos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que devemos manter nosso procedimento exemplar entre os descrentes. E Pedro, desde então, tem nos ajudado com várias instruções práticas, como, por exemplo, nos submetermos ao governo, aos chefes, mulheres devem se submeter aos maridos. E hoje vamos complementar esse último exemplo, vendo como os maridos devem respeitar as suas mulheres. Após dedicar 6 versículos para descrever o comportamento exemplar das esposas, Pedro escreveu em 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro começa falando para viver a vida comum do lar, ou seja, conviver com suas esposas. O primeiro ponto disso é que maridos devem participar da vida da sua casa, interagir com a sua casa. Não é incomum vermos homens que passam a vida fora de casa, trabalhando, fazendo hora extra, estudando, saindo com amigos, jogando futebol e vão para casa apenas para dormir. Entretanto, Pedro diz que os maridos precisam dar atenção à sua casa. E além de estar presente fisicamente, maridos precisam saber o que se passa na sua casa. Quais são os problemas que estão acontecendo? Quais são as carências físicas, emocionais, espirituais da sua esposa? Quais são os desafios da sua esposa? Quais são os desejos da sua esposa? E poderíamos aplicar aqui também a questão dos filhos, as carências, desejos dos filhos. E se você prestou bem atenção, Pedro também utiliza aqui aos homens a palavra igualmente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Creio que esse igualmente tem um sentido bem parecido com o que Pedro utilizou para se referir às mulheres. Ou seja, Pedro está falando que os maridos precisam viver a vida comum do lar, mesmo se sua esposa for rixosa ou malvada. Ele deu essa ordem aos escravos no trecho anterior, que escravos deveriam se submeter aos senhores mesmo se forem perversos. E esse igualmente creio que faz uma ligação com esse versículo lá do capítulo 2. Pedro também escreveu aos escravos que era grato a Deus quando eles sofressem injustiças por motivo de sua consciência. Então creio que Pedro também faz uma ligação com esse versículo no capítulo 2 para dizer que os maridos também precisam viver a vida comum do lar, mesmo que venham a sofrer algum dano por isso. Talvez um ambiente hostil, incômodo, sem harmonia em casa, por exemplo. Pedro ainda escreveu que os maridos deveriam viver a vida comum do lar com discernimento. O homem precisa saber discernir as necessidades da sua esposa. É tentador para o homem acatar tudo que a esposa pede, sem fazer discernimento, sem avaliar, em vez de observar, avaliar, analisar os pedidos da esposa. Por exemplo, lá em Gênesis 16, foi muito mais cômodo para Abraão acatar o pedido que a sua esposa fez de se deitar com a sua serva e ter um filho com a sua serva, do que parar e avaliar o pedido da esposa, ver as consequências, ajudar nas suas dificuldades de aprender a se contentar mais, de aprender a confiar mais no Senhor, que Ele havia prometido um filho a eles e etc. Pedro também ordenou aos homens que tratassem suas esposas com dignidade, respeito, honra. Ele comparou as mulheres a um vaso valioso, porém frágil, que deve ser tratado com cuidado, gentileza. O apóstolo, com isso, afasta um pensamento equivocado sobre a autoridade do homem. O homem, sim, é o senhor do seu lar, mas isso não significa que ele deve tratar sua esposa com humilhação, com desprezo ou com rigidez. Antes, deve honrar
respeitar a sua esposa, pois ela tem o mesmo valor que ele. Ambos são herdeiros da graça divina. E por honrar, Pedro diz que maridos devem tratar bem as suas esposas, devem buscar os interesses da esposa, devem colocar suas esposas acima deles próprios e não difamar ou maltratar suas esposas. E ele conclui alegando que o marido negligente nessas responsabilidades terão suas orações interrompidas, terão sua comunhão interrompida com o Senhor. A ordem aqui é séria, o mandamento é sério. O relacionamento dos homens com Deus depende de seu relacionamento com suas esposas. E faz sentido. Se o homem não quer ouvir e zelar por alguém que está submissa a ele, como ele pode desejar que o Senhor o ouça e zele por ele, que é submisso ao Senhor? E eu concluo então com uma pergunta. Maridos, a forma com que vocês tratam suas esposas reflete como vocês gostariam de ser tratados por Deus? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.